Vamos nessa, vamos começando aqui. Gente, a quinta-feira começou quente com a prisão preventiva do policial militar reformado Fabrício Queiroz em uma casa em Atibaia, interior de São Paulo, e depois com sua transferência diretamente para o Rio de Janeiro. Queiroz estava em um imóvel de Frederic Wassef, advogado da família Bolsonaro. O ex-assessor de Flávio Bolsonaro foi alvo da Operação Anjo, um desdobramento da Operação Furna da Onça, que cumpriu nesta manhã mandados de busca e apreensão e de prisão expedidos pela Justiça do Rio de Janeiro. Nós temos, produção, exatamente o vídeo que mostra o momento da prisão do Queiroz e a polícia entrando nessa casa em Atibaia, né? Vamos conferir. Só não tem arma aqui, né? Não, senhor, de jeito nenhum. Tem mais alguém na casa? Não, senhor. Só o senhor? Sim, tudo bem. O doutor tá bom? Tem. Senhor Fabrício, o senhor tem alguma arma aqui, não, alguma droga? Nós vamos examinar. Não, pode dar. Não. Tem alguma quantia de dinheiro aqui? Não. Seus documentos estão onde? Doutor, se o senhor quiser poder sentar aqui, ali tem um celular também, era bom ter gravado. Já está aqui, está aqui. O carregador desse celular está ali? Você está vendo ali? Tá bom. Olha, gente, no local foram apreendidos R$ 923 em espécie, 2 aparelhos celulares e 3 chips, alguns documentos e receitas médicas. Fabrício Queiroz é investigado desde 2018, depois de uma movimentação atípica de R$ 1.200.000 no intervalo de um ano em suas contas bancárias. O Ministério Público do Rio de Janeiro apura a prática de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio, onde Queiroz trabalhou como assessor do então deputado Flávio Bolsonaro. Após a prisão de hoje, o presidente Jair Bolsonaro reclamou a aliados que o judiciário tem tentado construir um clima político com o objetivo de tirá-lo do cargo. Já o senador Flávio Bolsonaro usou as redes sociais para dizer que encarou a prisão com tranquilidade e que é mais uma peça movimentada no tabuleiro para atacar o presidente da República. A Justiça do Rio de Janeiro autorizou também a prisão de Márcia Oliveira de Aguiar, mulher de Fabrício Queiroz. Para a gente começar a debater essa prisão do Queiroz, vamos começar com ela, a nossa comentarista Thaís Oyama. Paulo, a gente está acostumado a chamar isso de caso Queiroz e o inquérito do Flávio Bolsonaro, mas é óbvio que essa prisão, se ela afeta o Flávio Bolsonaro, ela afeta muito mais o presidente Jair Bolsonaro, né? Bom, vamos lembrar aqui que, primeiro, as investigações feitas até agora já encontraram um cheque de R$ 26 mil na conta da primeira-dama depositada pelo Fabrício Queiroz. Segundo, o Fabrício Queiroz, ele entrou na mira da polícia quando ele era assessor do então deputado Flávio Bolsonaro, mas ele sempre foi o homem forte do Jair Bolsonaro, né? O Queiroz tinha 18 anos de idade quando ele prestou serviço militar na Brigada dos Paraquedistas e foi lá onde ele conheceu o Jair Bolsonaro. Desde então, eles viraram os melhores amigos, eram companheiros de arquibancada, companheiros de pesca, companheiros de churrasco. Arquibancada, eles torciam para times diferentes, o Queiroz torce para o Vasco, o Jair Bolsonaro para o Botafogo, mas mesmo assim, eles viraram companheiros inseparáveis. E daí, o Queiroz passou a ajudar o então vereador, deputado, etc., Jair Bolsonaro, em todas as campanhas federais, todas as campanhas eleitorais, aliás, que ele fez. Então, ele sempre foi o homem do Jair Bolsonaro. E foi só por esse motivo que o Queiroz se tornou assessor do Flávio Bolsonaro. Foi o pai quem indicou o Queiroz para ser assessor do Flávio Bolsonaro. Inclusive, a primeira vez que o Flávio Bolsonaro se candidatou a algum cargo eletivo, foi o Queiroz que pegou ele pela mão e levou ele para todos os quartéis militares do Rio de Janeiro, lá onde tinha o reduto do Jair Bolsonaro, de policiais militares, etc., para apresentar o filho. Então, ele é homem do Jair Bolsonaro, disso não há dúvidas. Da mesma forma, o Frederic Wassef, o advogado na casa de quem o Queiroz foi preso. O Frederic Wassef, da mesma forma, ele hoje é advogado do Flávio Bolsonaro, defende o Flávio Bolsonaro, mas também é advogado do Jair Bolsonaro no caso da facada, e entrou no círculo familiar também por meio do Jair Bolsonaro.
de quem ele é amigo desde 2014. Depois a gente pode falar um pouco sobre quem é Frederic Vassef. Dele já se falou até que ele está envolvido em bruxaria. Não é bem isso, mas a história dele é bem cabeluda. Bom, tudo isso para dizer que se a prisão complica Flávio, complica ainda mais o presidente Jair Bolsonaro. Sobre a declaração do Flávio Bolsonaro de que é perseguição política porque o pai é presidente. Essa tese da perseguição política, né, Paulo, que aliás é suprapartidária, já foi brandida por petistas, por bolsonaristas, por governadores, está bem batida. Mas essa tese, no caso do Bolsonaro, ela é desmontada pelo calendário. Vamos lembrar que o documento do COAF, aquele famoso documento do COAF, que listava 75 funcionários da Leste como suspeitos de envolvimento em rachadinha, veja bem, 75 funcionários, o Queiroz era só um deles, e o Flávio Bolsonaro era só um dos 21 deputados que ficaram sob suspeita dos investigadores por tabela, né? Porque os funcionários eram funcionários desses 21 deputados. Então, esse relatório do COAF, que deu origem às investigações que hoje resultaram na prisão do Queiroz, ele foi elaborado, Paulo, em janeiro de 2018. Janeiro de 2018, a pedido do Ministério Público Federal. Quem que era Bolsonaro em janeiro de 2018? Era um candidato sem qualquer chance, ninguém levava a sério. Então, desculpa o senador Flávio Bolsonaro, mas o calendário desmonta essa tese de perseguição política, é só olhar para a cronologia dos fatos. Esse relatório do COAF foi enviado para a Polícia Federal e foi ele que embasou a operação da PF, a também famosa Furna da Onça. O Paulo Marinho disse que essa Furna da Onça foi segurada, só foi deflagrada no segundo semestre de 2018 para proteger o Flávio Bolsonaro e a candidatura do Bolsonaro. E o desembargador que relatou a ação admitiu que a operação foi adiada, mas ele disse que isso ocorreu em concordância com o Ministério Público, com a PF, para não interferir nas eleições. Ou seja, não foi para proteger o Bolsonaro, mas que ela foi adiada, foi. Então, o calendário, na verdade, não só derruba, como desfavorece essa tese da perseguição política. O que existe é uma suspeita de favorecimento, no sentido de proteger o candidato Bolsonaro da divulgação dessa operação. Por fim, tem duas grandes dúvidas aqui. A primeira dúvida é: o que os Bolsonaro vão dizer sobre o fato de o Queiroz ter sido encontrado na casa do advogado que trata do caso Queiroz, né? E o segundo é como vai se comportar o Queiroz agora na prisão. O Ministério Público e a Polícia Federal, elas estão usando a tática de sempre. Então, no caso do Queiroz, ele está numa situação bastante tensa, bastante sob pressão. A prisão dele é preventiva, não é temporária. Ou seja, são grandes, enormes as chances dele ficar um bom tempo na prisão. Não tem data para terminar. Segunda coisa, já tem uma ordem de prisão contra a mulher dele. Ainda não foi cumprida e ela já está com status de foragida. Outra coisa, o fato dele ter sido aparentemente pego de surpresa fez com que tivesse lá, como você falou, 2 celulares e 2 ou 3 chips. Então, é muito provável que o conteúdo desses celulares e desses chips possa tornar inútil vários dos argumentos que ele pense em apresentar. Por fim, tem um último fator de instabilidade maior ainda, que é a filha do Queiroz. O nome dela é Natália, ela é personal trainer e é muito estranho o fato de que ela não tenha sido objeto de nenhuma ação da Polícia Federal até agora. Ela que já trabalhou muito tempo no gabinete do Flávio Bolsonaro e ultimamente estava trabalhando no gabinete do então deputado Jair Bolsonaro, até ser demitida, porque, segundo sabemos agora, eles foram avisados da operação. Então, a Natália, ela consta da lista do COAF, ela trabalhava no gabinete do deputado Flávio Bolsonaro e do ex-deputado Jair Bolsonaro também, e ela não sofreu nenhuma ação até agora, e se sabe que ela é a grande preocupação do Fabrício Queiroz. Por que será que ela não sofreu nenhuma ação até agora, né, Paulo? Como a gente sabe, para que se negocie uma delação, a polícia tem que ter algo a oferecer para o delator, né? Talvez seja isso. Muito bem, Thaís, e só uma informação aqui para vocês: a esposa do Queiroz, a Márcia Oliveira de Aguiar, está considerada assim foragida pela Justiça. Rodrigo Constantino. Vamos lá, Paulo. Em primeiro lugar, é importante isso, que agora a esposa do Queiroz está foragida, mas é bom a gente lembrar que ele não estava foragido. Não havia um mandado de prisão expedido contra ele até então. Mas causa muita espécie, muito espanto, que ele estivesse na casa do advogado dos
Bolsonaro, do ASEF. Então, esse é o primeiro ponto relevante dessa história. O segundo ponto é que era Atibaia, mas aí é só realmente uma coincidência que virou motivo de muita chacota, porque é onde o Lula tinha o sítio que não é dele e pelo qual foi condenado. Então, estão tentando fazer aí um elo, né, uma forçação que é apenas coincidência geográfica. Sobre o Queiroz em si e o caso Queiroz e a rachadinha, já falamos muito aqui no passado, eu repito aquilo que eu já disse, Queiroz é um fio de alta tensão desencapado. Ele é um potencial de grandes problemas para a família, por tudo isso a Thaís já elencou, mas porque ele realmente pode entregar mais coisa do que a rachadinha, se existir. Veja, o que fica para a reflexão de muitos, Paulo, é que se for só a rachadinha, e aqui eu falo esse só, pode ser entre aspas, né? Porque qualquer crime, qualquer desvio é desvio. Mas a gente precisa ser realista aqui e encarar que isso era uma prática muito generalizada e banal nos gabinetes, né? Foi que nem uma época que no Brasil tinha tanto plano maluco, tanta loucura, confisco e tudo, e incerteza, que muita gente que tinha patrimônio e tinha dinheiro mandava, de alguma maneira, dinheiro para o exterior, né? Então, eram criminosos, de alguma maneira estavam cometendo um crime, né? Mas quando é uma coisa, uma prática basicamente aceita no meio, né? Todo mundo faz, aí é óbvio que você tem que levar isso em conta, isso não é relativizar, isso não é passar pano, isso é reconhecer uma realidade. Então, se for só a rachadinha, é muito difícil compreender como essa história toda chegou até aqui. Né? Por que não iria para o sacrifício o filho, né, o Flávio, que isso aí, se duvidar, nem daria em prisão nem nada, né? E matava no peito uma coisa dessas e a vida seguia sem esse fio desencapado, né? Então isso tudo leva a crer que pode haver algo mais. Por isso tem que ir muito a fundo na investigação. A polícia e o Ministério Público estão usando a tática que foi muito comum na Lava Jato, que é realmente essa pressão, expedir mandado de prisão para mulher também e tudo mais, para poder obter, eventualmente, uma delação premiada. Acho que muitos opositores do presidente estão contando com isso hoje, né? Até pela cobertura que teve a prisão de um Queiroz, que, repito, não estava foragido, e que é suspeito, depois de 2 anos de investigação, sem acusação formal ainda de crime, suspeito de rachadinha, realmente é uma coisa estranha. Parece ali que foi a prisão do Bin Laden reencarnado, né? Com o helicóptero seguindo e tudo mais. Então é óbvio que a turma está na expectativa de... E aí eu caso com a análise que eu faço aqui em relação à perseguição política, que eu vou ousar de discordar da Thaís respeitosamente. Acho que a família e apoiadores do presidente têm todo o direito de identificar como a perseguição política não é o COAF em si, o seu relatório, ou nem mesmo o Queiroz está encalacrado com a justiça. É sim o viés. Como a Thaís colocou, eram mais de 20 nomes no COAF. O nome do Flávio Bolsonaro era o 17º da lista em magnitude, 1,3 milhão movimentado. Tinha gente ali com 10 vezes, 30 vezes, 40 vezes mais dinheiro movimentado. Abriram investigação para vários, PDT, PT, nenhuma seguiu adiante. Não há investigação que eu saiba em curso para esses, né? A única que seguiu adiante, segundo inclusive uma reportagem do Estadão, foi a do Flávio Bolsonaro. Eu entendo e é natural que o filho do presidente tenha mais interesse, mais foco. Eu também entendo que seja um agravante o fato da família ter usado a questão ética, a bandeira ética, sempre com muita intransigência em suas campanhas, né? Me xingam de tudo porque não podem me xingar de corrupto. E se você pega qualquer desvio, qualquer mal feito, é óbvio que isso é mais grave e mais notícia, digamos assim, em relação a qualquer outro que já relativiza mais o crime. Mas é óbvio que é normal também ficar um pouco ressabiado, né? De que tudo isso, todo esse aparato montado só para o Flávio, para uma suspeita de rachadinha que movimentou R$1 milhão e nada em relação ao restante, é óbvio que isso é alguma coisa que gera desconforto. E acima de gerar desconforto e quem de fato quer combater a corrupção, trai o oportunismo de quem hoje não consegue esconder a felicidade e a euforia nas redes sociais como reação, mascarando o que é apenas jogo de poder como um manto de luta incondicional e irrestrita à impunidade e à corrupção.
isso não pega. É como se você estivesse do lado de um monte de lixo e estivesse apontando para uma casca de banana e falando, viu, agora temos que focar nisso, e ignorando todo o resto ao lado, né? Então, nada disso convence muitas pessoas. Há um jogo pesado que é jogado no Brasil, o jogo é de poder, o jogo é sujo, né? E é óbvio que querem, de alguma maneira, pegar o Bolsonaro, né, pelos motivos errados, assim como a gente vai poder falar da queda do Weintraub. É pelos motivos errados, não é por causa da rachadinha. A rachadinha do Flávio, que tudo indica que aconteceu, é um pretexto, Então é isso que chama atenção, não quer dizer que deva ser ignorado. Todo mundo que comete desvio de recurso público tem que ser julgado e se condenar e se culpado, punido. O que chama muita atenção da população brasileira, que não está ou no jogo sujo de poder, ou na torcida por fatores ideológicos ou por paixão, né, leia-se ódio ao Bolsonaro, é óbvio que fica percebendo aí o duplo padrão. E isso chama a atenção de muitos. E também mostra, né, que, primeiro, a pandemia acabou, pelo visto. Segundo, que aquela história toda de que o Bolsonaro controlava a polícia foi por água abaixo, né? Não resiste mais aos fatos que vieram à tona nas últimas semanas. E, por fim, imagens de prisão e tudo mais, aquilo que o próprio Rodrigo Maia já tinha reclamado, o Congresso todo tinha passado até lei para impedir, pelo visto também continua sendo bem seletivo. A gente continua vendo isso quando o alvo é Bolsonaro. Vamos lá, Josias de Souza. Toda crise política tem um custo. O Fabrício Queiroz virou crise em dezembro de 2018, dias antes da posse do presidente Bolsonaro na presidência. Ele virou notícia, a investigação tinha começado muito antes, mas ele virou notícia em dezembro de 2018. Desde a primeira hora, o presidente Bolsonaro sabia que a crise ia ter um custo. Só ele sabia disso. Ele sabe o tamanho do buraco que está diante dele. Ele deveria ter decidido quanto seria pago por ele, desse custo, e quanto seria pago pelo filho, Flávio Bolsonaro. Ele preferiu regatear. Quando isso acontece em política, quando o político prefere regatear, normalmente o tamanho do prejuízo aumenta. O Bolsonaro conseguiu transformar um pesadelo criminal do amigo Queiroz, do filho Flávio, num processo de corrosão da sua presidência. Isso não prejudica o presidente Bolsonaro, o governo dele, isso prejudica o Brasil, que precisa de tranquilidade para superar as suas crises. O Bolsonaro agora percorre a cena política sob uma atmosfera de tempestade. Ele tinha a pandemia para gerenciar e não estava gerenciando, ele tem a ruína econômica, e isso tudo se mistura com uma agenda explosiva, que não tem nada a ver com pandemia, não tem nada a ver com economia. Ele tem um inquérito criminal em que ele, presidente da República, é acusado de intervir politicamente na Polícia Federal, e tem 2 inquéritos que correm no Supremo Tribunal Federal, que estão varejando o aparato político, militante, empresarial do bolsonarismo. Fora isso tudo, há ali meia dúzia de pedidos de cassação da chapa presidencial que estão correndo na Justiça Eleitoral. A prisão do Fabrício Queiroz adiciona nessa conjuntura um novo elemento, que é o elemento do imponderável. Tudo pode acontecer. O Fabrício Queiroz está pendurado nas manchetes, como disse, há 1 ano e meio, desde dezembro de 2018. Nesse período, o Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro poderiam ter providenciado uma explicação para essas suas relações com o personagem, que não são relações triviais. O Fabrício Queiroz encosta a família Bolsonaro na milícia, encosta no que há de pior no Rio de Janeiro. O Fabrício colocou na folha salarial do gabinete do Flávio Bolsonaro, na Assembleia Legislativa, familiares de um miliciano famoso no Rio de Janeiro, recentemente assassinado na Bahia, ou morto pela polícia, se preferirem. Mas o presidente e o seu filho preferiram, em vez de fornecer explicações, preferiram fornecer desconversa e manobras diversionistas. Consolidou-se, então, a impressão de que essa parceria com o Queiroz tornou o Bolsonaro e o filho dele personagens indefesos. Eles não têm uma defesa. Se tivessem, já teriam apresentado.
E as circunstâncias da prisão colocam esse amigo de 3 décadas do presidente e ex-assessor do filho dentro dos palácios de Brasília, dentro do Palácio do Planalto, dentro do Palácio da Alvorada, porque nesse enredo ficcional que os Bolsonaro construíram para tentar se distanciar da encrenca, o pai e o filho se comportavam como se não devessem nada para ninguém, muito menos explicações. E o Queiroz tinha virado, nesse enredo, um personagem do passado com o qual nem o presidente nem o seu filho tinham mais contato. De repente, descobriu-se que o Queiroz estava hospedado no imóvel do advogado do presidente e do seu filho, o doutor Frederico Wassef. O advogado frequenta assiduamente o Palácio do Planalto, o Palácio da Alvorada. Ainda ontem estava lá na posse do novo ministro das Comunicações, o Fábio Faria. Então esse lero-lero que tentava fazer crer que o Queiroz estava só no passado, que o presidente e o filho já não tinham mais contato, isso tudo foi por água abaixo. Hoje, se você reiterar essa versão, isso virou uma ofensa à inteligência do cidadão médio. Então, até amanhã desta quinta-feira, até hoje de manhã, o Bolsonaro governava contra um pano de fundo em que piscava ali um letreiro luminoso com a pergunta sempre muito incômoda: onde está o Queiroz? Agora já se sabe onde estava o Queiroz e para onde ele foi levado, para a cadeia. E o presidente, que tinha o hábito de parar ali na frente do Alvorada para conversar ali com os seus devotos, hoje ele passou direto. Então a pergunta hoje é diferente: onde está o Bolsonaro? Que ainda não deu uma explicação para isso que está acontecendo. Mas ainda tem a oportunidade, hoje mesmo é quinta-feira, dia de live do presidente, o presidente vai ter a oportunidade de se explicar. Se ele continuar soando incompreensível, sem uma explicação plausível, aí ele aprofunda esse cenário de poço sem fundo que nós estamos vivendo, sem se livrar do imponderável, que vai continuar perseguindo o governo dele, até que nós tenhamos um desfecho desse inquérito que corre no Rio de Janeiro. E eu queria realçar aqui, porque acho que o Constantino está fazendo uma confusão, porque a polícia que prendeu hoje o Queiroz é a Polícia Civil do Rio de Janeiro, não a Polícia Federal, né? Não, mas a Polícia Federal mandou apreensão em busca, né, no escritório. Bom. Josias? Então, até onde eu sei, a Polícia Civil prendeu o Queiroz numa parceria aí com a Polícia Civil de São Paulo. Então não é uma operação, essa operação está submetida ao Ministério Público do Rio de Janeiro, Ministério Público Estadual, e quem está comandando o espetáculo ali das prisões é a Polícia Estadual, não a Polícia Federal. Muito bem, Thaís Oyama pedindo a palavra. Não, só porque eu fui citada e eu gostaria de dizer que as voltas que o mundo dá, né? Porque quem diria que Constantino iria usar essas mesmas expressões? Ele disse, se referindo à prática da rachadinha, que todo mundo faz, e isso é prática generalizada. Esses eram justamente os argumentos do PT para as pedaladas que levaram ao impeachment da Dilma Rousseff. Quem diria que Constantino fosse recorrer a elas para falar do Bolsonaro? Segunda coisa é que não é verdade que só o Flávio Bolsonaro, dos 21 deputados, na verdade são 26 os que ficaram inclusos na lista do COAF, mas é que são 5 ex-deputados e os outros são deputados em atividade. Não é verdade que só o Flávio Bolsonaro esteja sendo investigado, Constantino. Todos os outros estão sendo investigados. Acontece que, por motivos óbvios, o fato de ele ser filho do presidente, o caso dele tem mais visibilidade. A terceira coisa é que me espanta a complacência com que você trata essa corrupção que é o esquema da rachadinha, porque, pelo que você fala, com essa disfarçatez, parece que existiria uma tabela para a gente dizer o que é corrupção, não é, né? Por exemplo, abaixo de R$1.201.000, por exemplo, não é corrupção, é prática generalizada e todo mundo faz, então não é corrupção. Eu chamo isso de corrupção, sim, e isso, se for comprovado, vai provar que o Bolsonaro e o seu filho cometeram prática de corrupção, não importa se abaixo de 1.200.000. Constantino. Não, muito nobre, a Thaís sempre eu fico muito lisonjeado pela atenção sempre que ela me dá. E o interessante é o seguinte: primeiro, ela não vai conseguir extrair de mim nenhum tipo de relativismo em relação a desvios, né? Agora, é óbvio que existe gradação e isso até a justiça reconhece. Até porque, vamos dizer aqui uma coisa de forma muito clara, né?
Gente que contrata uma empregada doméstica sem carteira assinada está cometendo um ato corrupto. Gente que dá dinheiro para policial quando está pego ali no acostamento, alguma coisa assim, está cometendo um ato de corrupção. Então, é óbvio que tudo isso é corrupção, né? Mas eu não tenho muito apreço pelo, chamemos, argumento carnal, né? Quando o Lula foi preso e tudo, que alegava-se que todos somos corruptos de alguma forma, né? Será que você colou na escola alguma vez? Eu acho que existem gradações. Eu acho que muitas vezes é interessante para quem quer ser, aí sim, seletivo, né? Misturar alhos com bugalhos. Né? Isso é que é o mais interessante. Quem está comparando o ladrão de galinha com o estuprador de crianças, né, chamando todos de criminosos, ele na prática está querendo defender alguém, e não é o ladrão de galinhas. Agora, mais interessante ainda é quando ele foca principalmente no ladrão de galinhas e ignora ou esquece do estuprador de crianças, que está ali ao lado dele. Aí chama mais atenção ainda. Então, quando a gente fala do caso Queiroz e da atenção que ganha, a Thaís pode achar, e tem todo o direito de achar, que é óbvio que chama muito mais atenção por ser filho do presidente e por isso merece tanto destaque extra, né? O que eu e milhões de brasileiros, tenho certeza, queremos saber é onde está a investigação e quem será punido por conta da rachadinha toda que ocorre por aí. É só isso. Então, quando eu falo que é uma prática generalizada, é porque é o seguinte, eu não tenho nada contra o meu lado mais radical jacobino, né? Não tenho nada contra falar o seguinte, que punam-se todos. É como dizia o Stanislau Ponte Preta, o personagem do Sérgio Porto de Humor, né? Ou reinstaure a moralidade ou lucupletemos todos. Então, veja, fecha logo todos os gabinetes, constrói mais prisão. É só isso. Porque o que não dá para engolir muito bem, e ouvintes, é a seletividade que, de repente, o sujeito se reveste de um manto purista, de que eu combato todo e qualquer mal feito, deslize, porque tudo, afinal de contas, é corrupção, e logo depois ele demonstra nas ações, né, que não está tão preocupado assim com o resto todo. Até porque, como disse o nosso jornalista raiz aqui da Jovem Pan, o Zé Maria, hoje no Jornal da Manhã, né, falar de corda em casa de enforcado é sempre algo delicado. E a gente sabe que o que mais tem aí nessa política nacional, nessa turma toda que hoje está celebrando, é gente enforcada, né? Josias e Thaís, em seguida, Thaís, vou pedir para os dois serem breves no comentário para a gente ir para o intervalo. Acho que não cabe tolerância com corrupção, né? Nós estamos falando de corrupção. Na definição do Ministério Público Estadual, o Flávio Bolsonaro é o chefe de uma organização criminosa, assim o define o Ministério Público Estadual. Já está comprovado nos autos o desvio de 2,9 milhões de reais, dos quais 69%, pelo menos, transitou em dinheiro vivo, saiu das contas dos funcionários do gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro para as mãos de Fabrício Queiroz em dinheiro vivo. É disso que nós estamos falando. O roubo é menor ou maior, dependendo do cofre a que o ladrão tem acesso. Então, essa investigação está em curso. O Ministério Público Estadual acusa o filho do presidente de ter desviado verbas públicas. As explicações dadas pelo Fabrício Queiroz até aqui são insustentáveis. O que ele diz é que pegava, sim, dinheiro dos funcionários, mas para remunerar funcionários que atuavam na base eleitoral do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, mas não exibe nenhum recibo, não exibe um mísero documento. E há também, na investigação, elementos que indicam, que apontam para indícios de que o Flávio Bolsonaro realizou transações imobiliárias sem a correspondente comprovação da origem do dinheiro, fez depósitos inúmeras vezes em dinheiro vivo num caixa eletrônico. Então, são todos elementos que apontam para uma suspeita muito forte de que houve ali problemas mesmo. E no meio desses problemas todos, há uma transferência de R$26 mil do Fabrício Queiroz para a primeira-dama Michele Bolsonaro. E também, neste caso, não há uma explicação plausível. O presidente diz que fez um empréstimo de 40 mil para esse personagem que movimentou
quase 3 milhões de reais nas suas contas, quer dizer, um sujeito milionário pegando 40 milzinho ali emprestado com o presidente, e o presidente também fica ofendido quando pedem a ele que comprove. Olha, fez aí um contrato de mútuo, declarou no imposto de renda, qual é a comprovação, por onde transitou esse dinheiro, de onde saíram os 40 mil e como é que foram pagos, só tem 26 mil na conta da primeira-dama e o resto, aí o presidente disse que foi para a conta da primeira-dama porque ele não tinha tempo como deputado de ir ao banco. Um deputado tem trocentos assessores, não precisa ele ir ao banco, então tudo é muito inexplicado. Precisa ser explicado e não dá para ser complacente com um negócio como esse. Simplesmente é corrupção. Corrupção, como qualquer outra, então tem a suspeita, tem que investigar. Thaís, para a gente fechar. Eu entendo que o Constantino esteja com dificuldade para elencar argumentos, a situação está difícil e não é só para ele. Mas eu queria só dizer que fechem-se todos os gabinetes não é uma solução razoável, né, Constantino? Porque nós ainda estamos vivendo sob o Estado de Direito e é só por isso, a gente está vivendo sob o Estado de Direito, que o filho do presidente da República está sendo acusado e está respondendo por ser líder de uma quadrilha criminosa. E só por enquanto ele é o líder, o filho, está sendo acusado de ser o líder. Pode progredir ainda. Constantino. Paulo, eu fico impressionado às vezes que a Thaís tem uma dificuldade incrível de entender o que eu falo. Aliás, eu acabei de falar que deve ser investigado a fundo esse caso e se ele for culpado, que seja punido. Eu apenas trouxe à atenção dos nossos ouvintes o duplo padrão de quem está se revestindo do manto de grande cruzado contra a impunidade hoje, né, e amanhã faz vista grossa para o resto. Quando eu falei fecha-se todos os gabinetes, é óbvio que a figura de linguagem é o seguinte, vamos a fundo, porque a rachadinha que é inaceitável você sabe que é figura uma de prática linguagem, comum. então? Deixa eu só terminar, por favor. Deixa eu só terminar. O Josias fala que a corrupção depende do tamanho do cofre. Veja, o governo federal tem o maior cofre de todos. Nós estamos há 1 ano e meio de governo sem nenhum escândalo de corrupção, tanto que estão cavucando tudo. Aliás, o Bolsonaro deve ser o político mais investigado da história, né? E estão tendo que ir para uma rachadinha da época que o Flávio era deputado, para tentar chegar perto dele. Quer dizer, não tem nada em 1 ano e 5 meses de governo. Então chegou no cofre grande e, poxa, imagina, nessa época do PT já tinha escândalo até dar com pau. E por falar em uma questão de senso de proporção ou senso de prioridade, né? Eu entendo a prioridade de vocês, Thaís, é tentar derrubar o governo. Mas veja, o presidente da Alerj é do PT e era o primeiro nome da lista. Movimentou 50 milhões de reais. Como é que está o inquérito dele, vocês sabem? Alguém no país sabe quem é André Siciliano? Né? Escuta o nome com essa frequência? Então eu entendo que vocês considerem tão, assim, diferenciado o fato de ser filho do presidente. Mas a gente sabe, no fundo, qual é o motivo, né? Ok, Thaís, para a gente fechar, por favor. Não, só para fechar, parece que o Constantino é que tem dificuldade de entender o que eu falo. Eu deixei aqui bem claro e estou me baseando nos autos. Ninguém foi atrás do filho do presidente, ninguém foi atrás do deputado Flávio Bolsonaro, Constantino. Esse relatório da Coarp é de janeiro de 2018. O presidente nem sequer era um candidato viável nessa época. Portanto, ninguém foi atrás do filho do candidato, muito menos do filho do presidente.